Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre aquecimento global. Para muita gente, uma coisa que já virou hábito é dar aquela espiadinha na previsão do tempo do celular antes de sair de casa. É que no mesmo dia pode fazer aquele calorão, mas de repente chover e no fim do dia esfriar. Fora que o verão está cada vez mais quente. Mas afinal, o que está acontecendo com as temperaturas? Só no último século, a temperatura da Terra aumentou 0,7 graus Celsius. Parece pouco, mas essa alteração provoca o derretimento de geleiras, aumentando o nível médio do mar e comprometendo zonas costeiras e ilhas oceânicas. E estudos do governo inglês mostram que estamos caminhando para a década mais quente da história. Ou seja, tem algo de muito errado acontecendo com o planeta e quanto mais a ciência avança, mais se chega à conclusão de que nós, seres humanos, somos os responsáveis por todas essas mudanças climáticas que comprometem a biodiversidade e a nossa sobrevivência na Terra. Alguns veículos de comunicação do mundo já tratam a mudança do clima como crise climática e colapso climático, tamanha a gravidade do tema. Mas será que ainda dá tempo de reverter esses danos cada vez mais aparentes? E para falarmos sobre o assunto, aqui comigo está o professor Fábio Luiz Teixeira Gonçalves. Ele é professor doutor do Departamento de Ciências Atmosféricas no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ele dá aulas de biometeorologia e tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia ambiental. E eu também converso com Humberto Marota, que é geógrafo e biólogo com mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com pós-doutorado em biogeoquímica ambiental na Suécia. Atualmente é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Laboratório de Ecossistemas e Mudanças Globais da UFF e pesquisador de produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Olá, boa noite. Muito bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Vamos começar então com uma das questões que eu já pus ali. O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo com o clima do planeta? Bem, o clima está, na verdade, praticamente se alterou já, ele não está se alterando. A mudança climática praticamente já ocorreu. No clima que nós vivemos nessa última década, um clima que, por exemplo, a nossa região aqui de São Paulo nunca viu antes. Nós estamos com temperaturas muito mais elevadas do que era 20, 30, 40 anos atrás. Então, ele já acontecendo, o planeta inteiro está sofrendo essas consequências e os trópicos também estão sofrendo essas consequências. Não é só os extremos, a Antártica e o Ártico que sofrem mais. Também os trópicos também sofrem. Até as pessoas falam, né? Mas o verão não tá, o inverno está tão quente ainda, né? O verão que está frio. Como explicar essa mudança climática, toda essa confusão aí que está acontecendo no mundo? Primeiro, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aqui, tá do lado do professor Fábio. E é interessante essa questão porque existe a questão das escalas de tempo. Então, você tem uma escala de tempo curta, numa escala geológica, décadas é curto, né? Ou de milhares, de centenas, milhares e milhões de anos. Então, na verdade, uma das confusões que acontece acaba sendo justamente essa questão, ou seja, a confusão que existe é no sentido de que o curto, ele acaba confundindo em relação ao longo. O que está acontecendo nesse curto? Está acontecendo as atividades humanas. Quando você conversa com os pesquisadores do clima, 97% desses pesquisadores, eles entendem como consenso de que existe um aquecimento global e que esse aquecimento global é provocado por atividades humanas. Quando você conversa com geólogos, esse percentual ele já abaixa um pouco. E é justamente essa questão, ou seja, não são questões contrastantes, mas são questões complementares. Então, sim, Marcelo, respondendo a sua pergunta, as evidências são cada vez mais fortes no aspecto de que o aquecimento, e não é só o aquecimento, o clima, ele está mudando e as alterações humanas vão ter participação nisso. E o que representa esse aumento aí de 0,7 graus Celsius para a gente? É um impacto bastante grande na agricultura, em extremos. O problema mais são os extremos, que nós temos extremos de seca, extremos de chuva, furacões extremados, ondas de calor. As ondas de frio ainda podem ocorrer, embora menos frequentes e não por isso menos impactantes. E então todos esses extremos faz parte desse pacote de impactos que esse 0,7 causa. Parece pouco, mas realmente é muita diferença. E até 2023, né, a gente ainda vai ter um aumento ainda maior da temperatura, né? Por volta de 1,5 graus a mais, né? Isso mesmo. Antes falava-se bastante de 2100, aí se trouxe para 2050, agora 2023. E o interessante é que cada vez mais o amanhã se tornou hoje.
Então, na verdade, o que há 10 anos atrás a gente tratava como projeções do que pode acontecer nas próximas décadas, a gente está tendo a constatação do que está acontecendo nos dias de hoje. Você falou 2100, né? O Acordo de Paris, né? Ele fala da redução da emissão de gases e também fala que a temperatura global, né? Para que não aumente pelo menos 2, né? Que seja mais do que 2 graus Celsius até 2100. Então isso já Não, caiu já por terra, né? Ainda tem o problema que esses dois, esse aquecimento, ele é parcial, ele na verdade já está ocorrendo, e o impacto de 1 grau, ele pode causar uma série bem, falando de acordo com o que você falou, isso realmente é um problema que nós estamos tendo bastante grande atual, que vai ter que tomar providências, inclusive na saúde humana, que isso eu acho que é um tópico que vai ser abordado. Sim, a gente vai abordar, sim. Sim. E como é que você vê, como combater isso? Quais são os tipos de políticas públicas? O que a gente pode falar sobre isso, Humberto? Interessante, Marcelo, que quando a gente trata de aquecimento global, muitas das vezes o público, em geral, ele imagina que seja algo apenas relacionado ao aquecimento e algo global que vai influenciá-lo, mas nós, enquanto planeta Terra, salve o planeta, salve a Terra. No entanto, cada vez mais esse tema tem sido trazido para o nosso cotidiano, nossa tomada de decisão enquanto indivíduo, enquanto governo, enquanto iniciativa privada. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que o aquecimento global, a gente vai estar falando não só da temperatura, a gente vai estar falando das chuvas. Se a gente está falando de chuva, a gente está falando das águas. Se a gente está falando de água, a gente vai estar falando de queima de combustíveis, de gases que vão na atmosfera funcionar como se fosse um cobertor. Esse cobertor é o que proporciona a vida na Terra, é fundamental. Se não fossem esses gases presentes na atmosfera, nós certamente não estaríamos aqui porque as temperaturas seriam extremamente baixas. No entanto, se aquecermos demais, é isso que nós estamos verificando nesse exato momento do que acontece hoje. Então, o principal vamos trazer esse aquecimento global dessa esfera internacional, dessa esfera do Acordo de Paris, vamos trazer para o nosso dia a dia, porque é isso que a gente vai abordar no programa de hoje. Um fator que eu esqueci de falar é a parte dos modelos. Os modelos da década de 80, 90, eles são um conjunto de modelos, a gente chama de ensemble. Eles têm uma previsão de como vai ser o clima do futuro. E a previsão do clima do futuro para essa década está subestimada já. Essa década está sendo mais quente que todos os modelos climáticos previram há 2 décadas atrás. E provavelmente o cenário mais pessimista é o que vai ocorrer, que é o RCP 8.5, que é uma fração de 8,5% de radiação a mais na Terra, dado ao CO2 e o metano, que são os principais gases, vai ser piorado, vai ser acima disso. Então, esse aquecimento de 6, 7 pode ser ainda pior do que 6, 7 graus. Então, não é 7, é 6, 7, é 10 vezes mais. Isso pode comprometer, inclusive, geleiras, como a Groenlândia. E se a Groenlândia vier a acontecer, derreter, isso pode levar algumas décadas, mas a nossa civilização não tem capacidade de tolerar uma subida de mar de 6, 7 metros em décadas, mesmo em 100 anos. É muita coisa. Aproveitando o gancho, né, que ele falou, você trouxe umas fotos para a gente, né, Humberto? Eu queria que você colocasse aqui, por favor, diretor. Essas fotos são da Antártida, é isso? Então, o que já tem de diferente hoje? A gente já consegue, observando para a gente que é leigo, está tudo normal, mas não é isso, é isso? Isso daí é na mesma ilha onde está a Estação Brasileira Comandante Ferraz, a estação da Marinha do Brasil, onde são desenvolvidas atividades. Isso aí são ecossistemas lacustres. E aí o espectador, ele acaba se perguntando, tá, mas o que tem a ver os lagos, o que tem a ver as baías em relação ao clima? E aí a gente tem que entender que esses ecossistemas são muito pequenos em área. No entanto, normalmente eles estão em porções baixas do relevo. Ali é o que, por exemplo? Ali, por exemplo, é um lago amazônico. Isso aqui é toda essa vegetação do solo, do permafrost, que chamamos, né? Aqui são os pesquisadores em ação, justamente para poder coletar essas amostras que são levadas para o Rio de Janeiro. Aqui nós estamos coletando justamente a lama, o sedimento de fundo. E por que esse material que está sendo recolhido aí é tão importante? Isso aqui, Marcelo, é uma forma que a gente tem de saber o clima do passado. Essa aqui é a equipe lá da UF, professora Rosemary Vieira, professor Roberto Mejicos, João, Karina, os alunos. E aqui a dificuldade que é justamente trabalhar nesse ecossistema gelado. Ou seja, muitas das vezes a gente imagina a Antártica como sendo um ambiente gelo. E isso é verdade, mas em latitudes maiores. A gente trabalha justamente nessa interface entre o que seria a borda da Antártica, né?
Então, esses testemunhos que foram colocados ali, eles representam o tempo do passado. Nós não temos sensores de centenas de anos atrás ou até milhares de anos. Como é que a gente consegue saber as temperaturas do passado, o clima do passado? Né? Exatamente. Porque você imagina, a vegetação muda se está mais frio ou se está mais quente. E isso acaba deixando registros aonde? No sedimento de fundo desses ecossistemas. Nós chamamos de sentinelas do clima. Então, os lagos, eles são bastante relevantes, porque, eles acumulam, eles são fábricas de limpeza da atmosfera. Ou seja, quando você tem justamente essa incorporação de gases que estão presentes em biomassa. Essa biomassa no próprio lago ou que vem da bacia de drenagem acaba se depositando ali. Estamos purificando o ar a partir daqueles organismos que estão no lago e a partir de organismos que estão, essa vegetação que está no seu entorno. E tudo vai acabar nos lagos. Eu queria mostrar isso no sentido de que, sim, a gente está estudando a Antártica, o professor Fábio pode até falar mais tarde, ou seja, no sentido de que a Antártica está distante, mas as massas polares vêm de lá. A Antártica está distante, no entanto, o degelo de gelo marinho acaba podendo contribuir para o aumento do nível do mar. Mas aí perto da gente aqui, só complementando, a gente tem já temperaturas mais elevadas do que o comum, né? Se você pegar na região amazônica, em Manaus, em outros lugares. Ali leva São um contraste. Paulo, né? A Antártica continua lá e gelada. Ela continua mandando as massas polares na nossa direção. O que acontece é que muitas massas estão sendo transformadas, ao passar águas muito mais quentes, em continentes muito mais quentes, estão sendo transformadas e chegando aqui menos frias. Outra coisa, às vezes ela vem com tanta velocidade que mantém o frio, mas como está muito quente antes, o que acontece? Um contraste muito grande de temperatura, o que não é bom nem para a saúde, nem para a agricultura e nem para os animais que nós criamos, né? Então, o contraste, o frio, ondas de frio intensas podem ainda ocorrer se uma massa da Antártida vem muito forte. Bom, mais uma complementação ao que ele falou, que além dos testemunhos de gelo mesmo, o gelo que pode ser retirado agora, você consegue voltar 1 milhão de anos no passado. E que esse 1 milhão de anos no passado, você vê que o CO2 nunca esteve tão alto como está agora. O mais alto desse 1 milhão de anos foi 300 e poucas partes por milhão. Passou de 400 agora. Então, nunca, nos últimos 1 milhão de anos, com certeza, teve tanto dióxido de carbono na atmosfera como agora. E provavelmente muito mais tempo do que isso. E agora, aquela pergunta até que você levantou, professor, quais são as consequências para a gente, para os seres humanos, com essa mudança toda do clima? Para os seres humanos, primeiro tem a mitigação, adaptação, tem uma série de fatores que você tem que tomar ciência, as políticas públicas têm que ser tomadas nessa direção. Há uma série de impactos muito grandes. Eu acho que o primeiro, mais importante, é a saúde pública. Como eu falei, as ondas de frio continuam vindo e mais raras, o que deixa as pessoas mais despreparadas ainda. O outono é a pior estação do ano em termos de internações hospitalares. Por quê? Porque o verão acaba e começa a entrar das massas polares. Então, o número de internações é muito maior no outono do que no inverno. Isso normalmente mesmo anos mais quentes como agora, com anos mais frios. E isso vai piorar essa situação. O outono vai ficar mais quente e o contraste com o inverno aumenta mais. Uma vez, tem muitos anos aí que houve um contraste muito grande entre abril e maio. Abril está muito quente e maio esfriou muito. Teve anos que a variação na média chegou a ser 6 graus de diferença. É uma variação típica que acontece em Montreal, em Moscou e não aqui em São Paulo. Na região aqui, vocês também são afetados. E esse contraste de frio, as pessoas não estão preparadas, aumenta muito mais a chance de internações hospitalares por doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e mesmo outras doenças reumáticas, diabetes, etc. O inverno já a pessoa está mais adaptada, e ao estar mais adaptada, ela consegue já se proteger mais. Então, o número de internações, realmente, no inverno dá uma queda em relação ao outono. Isso vai acontecer numa escala muito maior. Complementar? Em termos dos ecossistemas, e aí, de novo, a gente vai trazer isso ao público em geral, né? Quer dizer, tem toda essa questão de saúde pública, só que quando a gente fala de clima, a gente não está falando só de temperatura, a gente está falando também de chuva. Não é? Hoje, neste momento, agora, está acontecendo um processo em que estão, digamos, diminuindo, em tese, os regimes de chuva na Amazônia e aumentando os extremos, ou seja, ora momentos de mais seca, ora momentos de mais pluviosidade, mais chuva.
Né? O que isso implica? Isso implica que a Amazônia, por exemplo, a equipe de pesquisadores do SENA e do INPE acabam registrando os rios voadores. Então a gente sabe que hoje um dos fatores que a gente tem água nas zonas mais populosas, por exemplo, do Sudeste brasileiro, é por causa da Amazônia. Então o que está acontecendo? Há uma mudança hoje de espécies em que você tem uma determinada mudança da atividade biológica. Isso pode implicar num processo do que a gente chama cientificamente de savanização. Não é? Esse processo ele pode ser gradual ou, o que está se levantando agora, ele pode ser mais abrupto do que se pensava. Então, essa questão da mitigação, ou seja, o que fazer, como combater o aquecimento global, significa você, por exemplo, manter a água. E a partir dessa pesquisa, dessas fotos que a gente estava vendo, o que vocês já estão trabalhando ali para conseguir tentar reverter essa situação lá no futuro? A gente consegue, basicamente, descobrir o que está acontecendo hoje e nos próximos anos em termos, a Terra está aquecendo. E você tem essa fábrica de pureza da atmosfera, ela está ali guardada no fundo dos lagos, por exemplo. E isso, se a Terra aumentar, a comida, ela estraga dentro ou fora da geladeira? Ela estraga fora da geladeira, porque as temperaturas são mais elevadas. Ou seja, a atividade microbiana que libera esses gases, ela acaba funcionando de forma mais intensa. Antes se achava que isso seria um aspecto exclusivo, por exemplo, de ambientes frios como a Antártica. E a gente consegue, a partir desses estudos comparativos do que está acontecendo na Antártica, do que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, do que está acontecendo nas lagoas costeiras, a gente consegue perceber que existe uma maior liberação desses gases. É como se você estivesse aumentando o poder de aquecimento da Terra. É interessante ao público entender que quando a gente fala de gases do efeito estufa, ou seja, gases que podem reter calor na atmosfera e, portanto, contribuir ao aquecimento global, a gente estava muitas vezes imaginando a queima de combustíveis fósseis, que é fundamental. Só que você tem esses compostos que estão guardados nos ecossistemas e que podem aí ser liberados para a atmosfera. Professor, você também tem uns estudos, né, na universidade de alunos que fizeram uma comparação de São Paulo de algum tempo atrás e de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Só acrescentando um outro fator que também é impactante, é os insetos, os pernilongos, por exemplo, doenças como a malária, a febre amarela e a famosa dengue. O Aedes, por exemplo, é susceptível a temperatura 16 graus, ele não voa. 13 ele morre. São Paulo, a cidade de São Paulo, e algumas regiões, aqui não, mas no Vale não, mas regiões um pouco mais montanhosas, como cidade, 13 graus no verão era comum, agora não é mais. Então, os casos de dengue autóctones da própria cidade, que não existia, agora passa a existir, porque não tem mais o que mata os mosquitos. Como ele me falou mesmo, a chuva está aumentando, a quantidade de chuva, a precipitação está aumentando e a temperatura também, e isso deixa todos os insetos, todos os pernilongos com uma atuação muito maior. Eles estão subindo... Mais fortes, mais né? fortes. Eles estão subindo as montanhas e estão subindo em latitude. Agora, os Estados Unidos, a Europa, podem ficar reameaçados de malária, como nós também podemos ficar. A malária foi erradicada na década de 30 aqui. Ela pode voltar, porque a malária é a doença considerada, com aquecimento global, a mais perigosa de todas. Ela está com característica vermelha pela OMS, porque ela pode esparramar para uma área gigantesca e a malária é mais letal ainda que a dengue. Então, a pessoa pergunta... Sobre o estudo, comparando São Paulo, sim, né? Trazendo mais eu tenho, então, alunos meus que fizeram a comparação de conforto térmico, que é o termo que é uma variação, uma variável que junta variáveis. Como a gente não é susceptível somente à temperatura. Subiu a temperatura, tudo bem. Mas se sobe a umidade junto, isso impacta muito mais quando os dois sobem juntos. E então, se você no seu corpo não separa uma coisa da outra. Então, o conforto térmico é um cálculo que se faz levando em conta várias variáveis meteorológicas. Então, quando se compara o conforto térmico que aconteceu nos últimos 30 anos, o conforto térmico que vai acontecer no futuro próximo, 2030, 2050, ou 2070, 2100, a mudança de São Paulo, por exemplo, é brutal. Isso é uma mudança que o número de ondas de calor vai aumentar em 10 vezes, o número então, mortes pode aumentar um número maior ainda, porque o número de idosos vai ser mais alto. E a doenças cardiovasculares, por exemplo, são muito susceptíveis os idosos. Com mais idosos e com muito mais ondas de calor, vai acontecer o que aconteceu na Europa, com 30, 50, 60 mil mortes num verão mais quente.
Tem até projeções, né, que segundo projeções, pelo menos 500 milhões de pessoas devem morrer caso o clima saia do controle totalmente. E não é só clima, porque o que tem acontecido é um processo de desmatamento muito acelerado. Então, esse processo de desmatamento pode fazer com que, por exemplo, você não tenha mais os predadores, os competidores, aqueles organismos, por exemplo, que comem os pernilongos. Então, muitas das vezes a gente se pergunta, está aumentando os pernilongos? Quer dizer, está aumentando a temperatura, isso é ótimo para o pernilongo. 2, estamos tirando os predadores naturais, os competidores naturais que poderiam também controlar esses organismos. Então, o que a gente precisa compreender é que, de certa forma, está tudo integrado. Você tem o aquecimento, você tem o clima, e quando você tem que ir nas causas, o mesmo desmatamento que está contribuindo para o aquecimento global ou para a redução de chuvas, é o mesmo desmatamento que está promovendo a intensificação da saúde pública. Eu preciso fazer um pequeno intervalo, a gente já volta a falar sobre aquecimento global. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre aquecimento global e aqui comigo está o professor Fábio Luiz Teixeira Gonçalves. Ele é professor doutor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ele dá aulas de biometeorologia e tem experiência na área de geociências com ênfase em meteorologia ambiental. E eu também converso com o Berto Marota, que é geógrafo e biólogo com mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com pós-doutorado em biogeoquímica ambiental na Suécia. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Laboratório de Ecossistemas e Mudanças Globais da UFF e pesquisador de produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa Científica. A gente continua aqui, né, com essa questão importante do aquecimento global. Aliás, antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, tem uma mensagem do Papa em viagem a Marrocos, que ele teve no Marrocos em março agora, e ele falou sobre a importância do aquecimento global e ele, inclusive, citou a Conferência Internacional sobre as Alterações Climáticas, né, a COP22, que foi realizada no Marrocos. Vamos acompanhar aqui. Segundo o Papa, o diálogo genuíno é aquele que nos leva a tomar em consideração o mundo onde vivemos, a nossa casa comum. O pontífice citou a importância da Conferência Internacional sobre as Alterações Climáticas, o COP22, realizado no Marrocos. Para Francisco, essa conferência comprovou mais uma vez a necessidade da tomada de consciência por parte de muitas nações no sentido de proteger o planeta, onde Deus nos colocou para viver. Além disso, também é uma contribuição para uma verdadeira conversão ecológica ao desenvolvimento humano. O Papa ressaltou a admiração aos avanços verificados nessa área e também demonstrou alegria com a implementação de uma verdadeira união entre as nações e os povos, com o objetivo de encontrar soluções justas e duradouras para os flagelos que ameaçam o planeta e a própria sobrevivência da família humana. Ainda sobre o assunto, Francisco disse que todos juntos, a partir de um diálogo paciente e prudente, franco e sincero, será possível encontrar respostas adequadas para inverter a tendência ao aquecimento global e conseguir erradicar a pobreza. Então, a gente viu aí a declaração do Papa Francisco. Ele fala, né, que o aquecimento global é real e que é consequência da ação do homem e que os países mais ricos têm uma dívida com os países mais pobres. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essas declarações. Isso é bastante relevante, porque a gente tem que entender que o aquecimento global, ele está junto com desigualdade social. Então, quando o Papa Francisco coloca esse tema, ele é foco central das nossas análises, ou seja, quem perde e quem ganha. Quando a gente comenta de aquecimento global, a gente pode estar falando de medidas de mitigação. Essas medidas de mitigação, por exemplo, você evitar o desmatamento. Só que o desmatamento, ele não evita apenas problemas relacionados, por exemplo, à questão da água, mas quem perde com isso? Você está falando, então, você está tratando, por exemplo, de povos nativos, você está falando de indígenas, você está falando de, digamos, classes que acabam tendo menos recursos financeiros, menos favorecidas nesse cenário, não é? Então, para quem ganha normalmente é quem justamente acaba tendo mais dinheiro.
Quem tem mais dinheiro acaba tendo mais poder sobre essas classes menos favorecidas. Então, é interessante que a gente coloque isso num cenário de que o mesmo desmatamento do aquecimento global é o desmatamento que acaba contribuindo com valores de diversidade relacionados, por exemplo, ao uso de agrotóxicos. Então, como é que a gente faz a ligação entre aquecimento global e agrotóxicos? Muito simples, porque se eu tenho mais florestas, eu tenho justamente os predadores, justamente os competidores, os organismos que podem fazer com que eu tenha menos pragas. Eu posso ter mais água, eu posso fazer com que não só a região amazônica, por exemplo, mas no que o Papa Francisco comentou, essa questão mais global das regiões do Sudeste. Eu posso usar menos combustíveis fósseis. Se eu estou usando menos combustíveis fósseis, eu posso usar menos ônibus e devo usar mais transporte de massa baseado em energia elétrica. Essa energia elétrica ela vai vir de hidrelétrica. Não adianta qualquer hidrelétrica. Hidrelétrica na Amazônia acaba resultando em grande liberação de gases do próprio aquecimento, que contribuem ao próprio aquecimento global. Essa amarração de processos entre processos sociais acabam tendo uma consequência direta sobre a vida do cidadão. É o ônibus cheio contrastando ao metrô, que é transporte de massa. E você, Fábio, o que você tem a dizer sobre isso? É aí que entra a geoengenharia, é isso? Sim, a geoengenharia é uma palavra-chave atualmente. Porque nós estamos aquecendo o planeta sem, digamos, desejo de fazer isto. A geoengenharia é exatamente o contrário. É nós esfriarmos planetas de propósito. Tem vários processos que são envolvidos nisso. Uma captura do carbono, retirar o carbono da atmosfera e estocá-lo. Outra forma é jogar nuvens na atmosfera, na beira do mar, com nuvens baixas que refletiriam a luz solar, que também isso poderia esfriar a Terra. E a geoengenharia mais famosa é um papel semelhante ao que os vulcões fazem. Os vulcões, ao longo de toda a história, a pré-história, jogam muito dióxido de enxofre, que é uma substância que reflete, ao juntar com a água, ela reflete a energia do Sol para fora e o planeta se esfria. Todas as grandes explosões vulcânicas causaram um esfriamento muito intenso. Inclusive, o mais famoso dos últimos, o Krakatoa foi um deles, mas o mais famoso dos últimos 200 anos foi o Tambora, que jogou uma quantidade enorme de dióxido de enxofre na atmosfera, que fez o verão seguinte desaparecer. E então a geoengenharia seria fazer o papel desses vulcões, jogando dióxido de enxofre artificialmente na atmosfera, com aviões tripulados, não tripulados, e essa distribuição de CO2 faria a Terra esfriar para compensar o aquecimento global. Isso é factível? É. O custo disso, inclusive, é muito baixo. Um bilionário poderia fazer isso tranquilamente. Custa entre 2 e 20 bilhões de dólares, que para um bilionário é nada. Então, uma pessoa muito rica realmente pode fazer isso. O problema é que tem uma série de consequências que nós não sabemos. A lista de consequências de impacto que essa geoengenharia pode causar é enorme. Agora, a minha posição, eu acho que uma hora vão fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa desigualdade, né, entre os países mais ricos e mais pobres. Eu tenho um dado aqui que os países tropicais da África foram os mais atingidos. A Mauritânia e o Níger, por exemplo, o PIB desses países estão 40% menores. Os países mais pobres, eles acabam tendo menos condição de se recuperar de determinadas crises ambientais. É só a gente reparar o que uma mesma tempestade tropical de grande monta causa, por exemplo, em determinados países do Caribe e, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então, no Haiti ou nos Estados Unidos, é completamente diferente. Então, esses mecanismos de emergência, esses mecanismos de bem-estar social, esses mecanismos que protegem a população, eles são absolutamente distintos. E quando a gente fala de PIB, é importante que até o público perceber que, na verdade, você acaba tendo todo o que a gente chama de capital verde. Quando você perde, por exemplo, uma baía, a Baía de Guanabara está poluída. Essa Baía de Guanabara poluída, isso significa quem perde. Quantas pessoas acabam não tendo peixe, não tendo lazer, não tendo saúde pública, ficando doente. Quanto que o Estado acaba gastando mais com saúde pública? E no final das contas, quem ganha? É a determinada iniciativa que acaba visando somente o lucro. Então, Marcelo, quando a gente coloca a questão da desigualdade social, a crítica é quem está ganhando,
quem está perdendo. Em vez de discutir aquecimento global, se a Terra está aquecendo ou não está aquecendo, se existem causas humanas ou não, as mesmas causas da desigualdade social, as mesmas causas dos problemas de saúde pública, as mesmas causas da redução de diversidade que nos causam tantos problemas, é a mesma causa do aquecimento global. Não é uma questão difícil de entender, é mais uma questão de política, como o próprio professor Fábio aqui nos coloca, mais do que alternativas. E aí a gente tem que entrar na universidade, que talvez a gente possa falar mais à frente. O papel da universidade na geração do conhecimento. É isso, eu quero abordar daqui a pouquinho. Primeiro, falando em universidade, eu queria que você falasse um pouquinho, professor, o que é biometeorologia? Você dá aula sobre isso, né? Dou aula sobre isso. Bem, biometeorologia é toda a interface do tempo e clima e um ser vivo. Pode ser a vegetal, as mais exóticas é a cósmica, a espacial, que seria o nós fora da Terra. Tem a paleo, que significa o passado, né? Como as formas de vida no passado reagiam à mudança do clima. E tem a vegetal, que os vegetais, animal. O Brasil é muito forte em biometeorologia animal. Nós temos aqui na Unesp é muito forte nesse setor. Sendo que, por exemplo, o impacto que a mudança do tempo e do clima causa na produção de leite, produção de ovos, suinicultura, todo o conforto do animal. Que é isso que a gente está falando aqui, né? Só que aí para o animal mesmo. E o humano, que é a minha área aqui de atuação, que envolve tanto o ser humano saudável, que lida com conforto térmico, que é uma junção de variáveis meteorológicas numa só, quanto o impacto desse conforto e das mudanças do tempo e do clima na saúde humana. Então, a biometeorologia ela é uma área bem abrangente, tem uma sociedade internacional disso. O ano que vem vai ter o primeiro Congresso Internacional de Meteorologia aqui no Brasil, vai ser em Jaboticabal, na Unesp. E tem três faces, a fenologia, que é a vegetal, a animal e a humana, que nós vamos abordar nesse congresso. Professor, tem uma outra coisa também que a gente acabou conversando aqui nos bastidores. A gente sempre teve aquela questão de, como eu falei aqui, né? A questão do celular, que a gente olha ali antes de sair para pôr a roupa, aí a gente sai com uma roupa em casa, no final do dia tá com uma outra roupa, o efeito cebola e tal. Mas a gente também, às vezes, culpa a meteorologia e fala que a previsão estava errada. Existe essa margem de erro? Isso melhorou? Agora está mais preciso? Bem, a margem de erro aqui no Brasil diminuiu bastante. Ainda não é igual à margem de erro da Europa e dos Estados Unidos. A previsão de tempo lá é muito melhor que a nossa previsão de tempo ainda. Aqui melhorou muito, é acima de 90% de acerto. Mas lá chega a 98%, 99%. Tem uma série de razões. O mundo desenvolvido é muito mais, tem muito mais recurso. Mas tem uma razão muito simples. Tem muito mais continente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Aqui nós temos muito mais água, oceanos. O que faz com que os dados meteorológicos aqui tenham uma quantidade muito menor do que tem lá no hemisfério norte. Então eles têm uma vantagem. A população é muito maior e tem muito mais terra na parte norte e muito mais rica. Mas a forma melhorou muito aqui. E a previsão de tempo, assim como a previsão climática, ela tem um monte de fatores que a gente considera não lineares. Então, se você desmata e põe uma vegetação escura e coloca uma pastagem, vai aquecer. Não. A vegetação escura absorve mais energia solar do que a clara reflete mais. Então, esfria. Na hora que você queima a mata, você joga um monte de fuligem. Essa fuligem esfria. Mas logo também libera CO2. E o CO2 esquenta. Então, isso é um sistema não linear. São coisas que se batem umas com as outras. E não é que aumento do desmate e gera exatamente aumento do aquece. Não, é muito mais complexo que isso. E essa complexidade que a meteorologia tem, assim como a complexidade que a climatologia tem, que nada mais é que uma junção de dados meteorológicos ao longo de 30 anos, os modelos, é difícil captar isso. Quando você faz uma parte matemática, você tem sempre um resíduo, que na hora que você integra uma equação, um resíduo que é difícil medir quanto esse resíduo é, e isso acaba impactando, e a previsão de tempo, por exemplo, a partir de 10, 15 dias, começa a se perder, ela tem pouca significância. Isso mesmo lá no hemisfério norte. Então, esse conhecimento que a previsão de tempo ela tem um erro, a previsão climática também tem um erro embutido, é essa dificuldade de se saber essas pequenas variações. As nuvens, por exemplo, são altamente complexas. É a parte do IPCC mais fraco que tem, que menos se conhece, é a parte das nuvens do aquecimento global, que as nuvens podem esfriar e esquentar. Agora, existe algum movimento que nega a existência do aquecimento global? Eu estou te perguntando isso porque 99% dos cientistas dizem que as ações do aquecimento global, efeito estufa e tal, elas são provocadas pela ação do homem. Agora, tem uma pequena parte aí de cientistas que diz que
que não é assim, né? Então, a gente vê muito essa discussão fora do meio científico. No meio científico, essa discussão, como você acaba de colocar, ela é um pouco reduzida. Existe uma exceção importante. Normalmente, geólogos, eles acabam sendo um pouco mais reticentes em relação à questão do aquecimento global, em relação às alterações humanas. Mas por quê? Por causa da escala de tempo. A gente também tem que lembrar que esses geólogos, eles estudam milhares, milhões de anos. E não havia ser humano. A gente tem que colocar aí a espécie humana como 300 mil anos e a nossa sociedade, enquanto alterando o clima, vamos colocar da Revolução Industrial para cá, ou determinados estudos levam até para os romanos para cá. Ou seja, a gente está falando aí de 250, 350 anos, não é? Em relação a toda a história geológica do planeta de milhares e milhões. Então, esses cientistas, eles são um pouco mais reticentes, muitas das vezes imaginando, olha, no passado já esteve mais quente, e hoje não está tão quente, e a Terra acabou mudando muito. Sim, mas a gente também tem que lembrar que antes não havia ser humano, antes não havia nossa sociedade. Então, quando a gente discute o aquecimento global, de novo, vamos tirar o pano de fundo do que não é necessário, ou seja, é o aquecimento global, mas quais são as formas de mitigação? Se a gente está falando que essas formas de mitigação são as mesmas de você melhorar a água ou aumentar a disponibilidade hídrica, de você reduzir o uso de agrotóxicos, de você falar de desigualdade social, das pessoas podendo usar os recursos naturais, de você estiver falando de saneamento básico, vamos juntar essas esferas ambientais. Repito, a gente não junta, não por falta de conhecimento, por uma questão política. Como que você vê isso, professor? Tem os céticos, assim chamados, né? Acreditam que o Sol, o aquecimento se deve ao Sol. Essa explicação ela é válida até começo da década passada, comecinho do século XXI. Que o Sol realmente ele estava numa fase mais fraca, com menos manchas solares ao longo do século XVI ao século XIX, e aí ele começou uma atividade mais intensa ao longo do século XX. E começou a ficar, até o século XX, o Sol aumentou a quantidade de energia que ele manda para a Terra. Então, era essa explicação. Então, nós estamos mais quentes porque o Sol está em atividade maior. Nós estávamos mais frios no século XVI, XVII, XVIII, XIX, porque o Sol estava mais fraco. Só que, a partir do século XX, os picos solares, o Sol, quando entrou em atividade, ficou mais fraco. Esse último pico solar que aconteceu no final da década passada para essa década foi quase tão fraco quanto um século atrás. E o próximo pode ser nem exista. Então está desacoplado completamente. A planeta começou a esquentar muito e o Sol começou a mandar menos energia para nós. O Sol realmente, integrando no tempo, ele tem um impacto razoável. Se o Sol vier a entrar numa fase sem manchas, que se chama, ele é uma fase de calmaria. Ele lança um efeito mais ou menos de 2 watts por metro quadrado a menos na Terra toda. Isso é bastante, se pensar em metros por metro quadrado. Mas isso ao longo dos anos, poucos anos não tem muito impacto, mas ao longo de décadas tem. A pequena idade do gelo que aconteceu no século XVI até o século XIX causou um esfriamento bastante grande na Terra. Foi o período mais frio dos últimos 20 mil anos, acontecendo nesse período aí. E o Sol é responsável. Só que agora o Sol está indo para o lado contrário. A Terra está continuando esquentando e o Sol não está mais. Então a explicação dos céticos morreu por terra. Não tem uma explicação mais clara por que nós estamos aquecendo tanto e tão rápido. A gente está quase se encaminhando aí para o final. Você acabou citando, né, professor, a questão da educação. E estudos americanos mostram que a melhor tentativa, né, de educação para esses riscos do aquecimento global é por intermédio das crianças. Como é que vocês veem isso? A educação, ela acaba forçando os 3 níveis de decisão. A iniciativa do indivíduo, enquanto indivíduo, ou seja, de tomar determinada medida que vai ou não afetar a poluição e a contaminação, etc. Esse indivíduo que acaba por ser mais educado, influenciando a iniciativa privada ao não comprar determinados produtos ou a pagar um pouco mais por determinados produtos com determinada responsabilidade social. E, claro, sobre os governantes, ou seja, uma sociedade mais educada acaba também tendo uma pressão positiva de opinião pública sobre a tomada de decisão. Então, sem dúvida nenhuma, a educação ela é fundamental. E aí, a questão que o professor Fábio coloca da margem de erro, não é? Muitas das vezes a gente escuta determinados aspectos de que, se determinadas previsões catastróficas,
não é? Da década de 70, o planeta já teria terminado, já teria acabado, etc. Ou até essas mesmas que a gente está falando aqui, né? Da temperatura que vai subir, umas coisas Exato. mais próximas, A né? gente tem que imaginar, primeiro, se a tendência continuar, se continuarmos queimando combustíveis fósseis, não usarmos energias renováveis, o que já aconteceu hoje? Essa questão também de você aumentar a quantidade de dados disponíveis. A meteorologia ela acaba sendo mais assertiva justamente porque você tem equipamentos, você tem mais dados. Então, na verdade, é injusto você acabar considerando por causa justamente dessas previsões do passado que justamente hoje não se consumiram, não se consumou esse tipo de problema, justamente porque antes foram tomadas determinadas medidas, como, por exemplo, acordos climáticos tão importantes no dia de hoje. Professor, consideração final, como é que você vê essa questão da educação, das crianças? É pelas crianças, porque são elas que vão sofrer mais lá na frente, né? As crianças, tem uma menina sueca que deu um start, acho que alguns meses atrás, né? Sobre defesa do planeta, né? E até crianças americanas entraram nessa onda planetária em sair em protesto, em defesa. Afinal de contas, é um mundo que elas vão herdar. E a informação que elas recebem é a informação dos professores desses países. A Europa também é muito mais engajada do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos também. Os estados dos Estados Unidos são muito mais engajados. A Califórnia, o estado de Nova York, apesar do governo Trump. Mas a Europa, isso é bem claro. E essa educação veio dos professores e veio dos cientistas, das universidades, que influenciaram, deram informações suficientes para essas crianças terem ideia de o que vai acontecer com elas no futuro. E faz um papel delas reivindicarem, que tomem providência, então é totalmente justo. Tá ótimo, então, quero agradecer a presença de vocês. O programa está chegando no fim, infelizmente, um assunto super interessante e importante. Eu agradeço ao professor Fábio Luiz Teixeira Gonçalves. Ele é professor doutor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ele dá aulas de biometeorologia e tem experiência na área de geociências com ênfase em meteorologia ambiental. E muito obrigado também ao Humberto Marota, que é geógrafo e biólogo com mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com pós-doutorado em biogeoquímica ambiental na Suécia. Atualmente é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Laboratório de Ecossistemas e Mudanças Globais da UFF e pesquisador de produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa Científica. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau!